Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que horas você vai estar assistindo esse vídeo. Pessoal, hoje vamos trabalhar o descritor número 6. Eu sou o professor Alexandre Rodrigues. Estou gravando várias aulas caseiras mesmo, feito vocês estão vendo aí, observando. São aulas, não tem uma imagem 100%, é algo bem caseiro. Vamos gravar, nós estamos gravando essas aulas, que na verdade é para auxiliar, para ajudar tanto o professor como o aluno no dia da prova Brasil, por exemplo, que eu acho que esse não tem, ou a prova externa do seu estado, do seu município, não sei se existe isso aí, certo? E também serve para a sua vida mesmo, para estudar mesmo, serve para isso também, muito boa assim a formatação do estudo, ok? Então vamos lá para o descritor número 6. Vamos para o descritor número 6, ó. Então tá aí. Descritor 6. Estimar a medida de grandezas utilizando unidades de medidas convencionais e ou não convencionais. Convencionais ou não convencionais. Eu pensei que eu tinha pego o lápis. A canetinha aqui. Convencionais e não convencionais. Estimar, olha a palavra, pessoal, a medida. Esse descritor aqui, eu sinto que a maior dificuldade dele é a questão de estimar. Para o seu estudante, para o seu aluno, ele ter essa maturidade de estimar. Porque eu vou mostrar umas questões agora para você que umas são básicas, são fáceis de fazer, elementares. Outras não é tão simples assim, para ele poder estimar. Mas veja, além de estimar, quer dizer, não é um cálculo exato, né, aproximadamente, quer dizer isso. Medidas, não é a medida qual é? São medidas convencionais, centímetro, metro, quilômetro, litro, né, quilograma, grama. Ou não convencionais, um palmo, o tamanho de uma borracha, de um pé, de um passo, são medidas não convencionais. Então, nosso estudante ele tem que estimar, conforme tem lá a questão, esse tipo de coisa, de medidas convencionais, que a gente já sabe quais são, né? Pode ser grama, pode ser hora, pode ser litro, qualquer medida que já é convencionada, e outras não convencionais, um pedaço de corda, um palmo, um passo, ok? Então, vamos ver as questões que de repente você sinta o que é que esse descritor exige. Se você exercitar muito com o seu aluno, com o estudante, você não vai ter muitos problemas. Mas assim, é uma questão muito, eu digo às vezes pessoal, porque é necessário que o aluno tenha uma boa percepção, você precisa distinguir algumas coisas. Por exemplo, essa aqui foi cobrada na prova Brasil, ó. Todos os objetos estão cheios. Beleza. Cheios de quê? De água, claro, ok. Qual deles podem conter exatamente, ó, que estimativa e coloca a palavra exatamente. Qual deles pode conter exatamente 1 litro de água? Aí bora lá. Para a gente trabalhar com o nosso aluno, ele tem que ter uma noção do que é 1 litro. 1 litro. Ele tem que ter essa noção do que é 1 litro. Ok? Ele tem que saber o que é 1 litro, qual o espaço que 1 litro de água ocupa, para ele poder ver uma questão dessa. Porque, por exemplo, eu não vou dizer que é isso aqui não. Se ele tiver uma noção do espaço que ocupa 1 litro de água, ele jamais vai marcar isso. O tambor, eu vou esquecer tambor aqui, não marco tambor. Muito menos ele vai marcar o copo, porque um copo desse aqui, se ele tiver uma noção, e como é que ele vai saber isso? Praticando. Tem que dar aulas práticas, para que o aluno veja, toque, manuseie. Não vai ser a caneca, já tira a caneca. A dúvida talvez seria entre a jarra e o garrafão. Mas se o aluno já teve contato com um garrafão, ele vai saber que isso aqui também não tem 1 litro. Que aqui não cabe exatamente 1 litro, cabe mais. Então o garrafão também vai embora, só sobra a jarra. Talvez a jarra caiba um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas quem se aproxima mais é a jarra. Mas eu quero que vocês entendam aqui que a questão
ele exige a questão de estimar, de perceber a coisa. Não pode ser o tambor, como também não pode ser a caneca. Aí a dúvida ficou entre esses dois. Mas veja, por uma questão de raciocínio, se o aluno não viveu a experiência do que é uma jarra e um garrafão, talvez ele tenha dificuldade em responder. Ele é preciso entender o volume que ocupa 1 litro de água, bem como saber que isso aqui são coisas diferentes, que vão receber quantidades diferentes, um mais, outro menos. Perceberam que não exige cálculo nenhum a questão, só exige uma questão de percepção, que ele preste atenção e tenha um conhecimento do volume ocupado por 1 litro. Aí veja, medida convencional litro é medida convencional? Olha, trabalhou com a medida convencional. Vamos seguir. Olha essa questão aqui que eu acho ela um pouco emblemática. Olha lá, Carlos segura um bastão, está aqui, de 2 metros de comprimento, como mostra a figura abaixo. A altura aproximada, observe que aqui a medida é convencional, né, que é metros, né? É metros, é uma medida que todo mundo já sabe, já foi convencionado, que metros é medida, está no sistema internacional. Então, a altura aproximada de Carlos o bastão, está aqui, o bastão tem 2 metros de altura. Eita, 2 bonitos. Pronto, lindo. Lindo esse metro aí. É que eu tô sem um lápis ainda, pessoal. Tenham paciência. Deixa eu apagar isso aqui. Isso fica mais bonitinho. Pronto, o 2. Vou deixar o 2. E vou colocar aqui a caneta. Então. Despiorou. Pronto. A altura aqui é 2 metros. Olhe cada alternativa e seu aluno vai ter que estimar. Agora sim, ele não vai ter a resposta exata, talvez. Ele vai ter que estimar. Mas antes disso, eu digo para vocês, se ele aqui tem 2 metros, a metade seria aproximadamente aqui. Onde é que seria a metade? Aqui. A metade dessa figura seria aproximadamente aqui. Não é isso? Então aqui, daqui para aqui eu tenho 1. E daqui para aqui eu tenho mais 1 metro. Correto. Para que fazer isso aqui? Para que me ajude a responder a questão. Porque olha a letra A. Olha o que ele diz. Carlos é menor do que 80 centímetros. Quando você fez essa divisão, você observou que Carlos, ele ultrapassa 80, porque ele tem 1 metro, né? Aqui nem a metade dos dois, então quer dizer que ele tem mais de 1 metro. A letra A eu já tiro de minha observação. Outro detalhe. Olha para a letra D. Carlos é maior do que 180 centímetros. 180 centímetros são quase 2 metros, fica aproximadamente por aqui. Olha Carlos onde está. Ele tem 1 metro e um pouquinho, não sei quanto. 1 metro, né? Estão lembrados aqui, que eu marquei, 1 metro e um pouquinho, não sei quanto, mas tem 1 metro e um pouquinho. Ele é maior do que 180? Jamais aqui. Veja que só porque eu dividi já está começando a facilitar, já começou, a questão já ficou um pouco mais fácil de se responder. Vamos para a letra B. Ele fica entre 51 e 130 centímetros. 51, ele fica entre isso. Porque veja, ele não fica, o 51 é muito baixo para ele, porque a medida dele aqui, poderia ser 1 metro, ele tem mais de 1 metro, ele não fica entre 51 e 1,30, ele fica mais, não entre esse espaço não, porque ele tem mais de 51 centímetros, né? Muito mais. Então a letra B também eu vou escantear, vou tirar ela daqui da linha, Agora olha essa daqui, a letra C. Ah não, espera aí, volta aí pessoal, perdão, borracha, agora aqui, só um detalhe, olha a alternativa, olha agora a falha que eu ia cometer, aliás que eu cometi, mas observe, ele fica entre 131 centímetros e 180, ele não fica nesse espaço, porque olha, até aqui eu tenho 1 metro, agora eu vou marcar aqui, Vamos supor que ele tenha aqui,
que aqui seja 131. Vamos supor que aqui seja 131, porque até aqui é 1 metro, né? Seria 100 centímetros, não é isso? 100 centímetros, até aqui. Aí vamos botar mais 31 centímetros. Mas ele não fica entre 131 e 180. Seria abaixo disso. Então essa letra C eu não posso marcar a letra C. Compreenderam? Porque veja, a letra A e a letra D, tranquilo, a gente já respondeu. A do nosso dilema é entre a letra B e a letra C. É melhor, é mais correto você dizer que ele está entre 51. Ele tem mais de 51 centímetros? Tem. Ele tem 1 metro e alguma coisa. Beleza. Correto aqui, está correto, 51. Agora, e 130 centímetros? Se ele tiver 131, eu não sei. Né? Mas vamos supor que ele tem... Uma coisa eu lhe digo, mais de 1 metro, mais de 100 centímetros ele tem. Ó, que a gente acabou de verificar aqui, não foi? Que até essa parte é 1 metro. Então ele foi mais um pouquinho, vamos supor que tenha os 30 centímetros. Então, ele tem alguma coisa, a medida dele é entre 51 centímetros, claro, porque ele tem mais, tem 1 metro, no ruim ele tem 1 metro, e ele não passa de 130 centímetros. Ele não passa, porque você observa que a distância aqui é muito curta. E ainda que passasse, você ia ver que a letra D não atende. Não é? A letra C, aliás, não atende a situação. Eu dizia que esse problema era emblemático por conta de toda essa questão aqui. Ó. A resposta é a letra B. Espero que vocês tenham compreendido por que a letra B. Porque é uma questão de percepção. Você não vai ter um resultado exato da medida dele. Por isso que de lá, estimar medidas, o descritor é. Mas veja, eu tive que fazer essa divisão para tentar dizer que 1 metro, 2 metros, né? Então dividir em partes iguais 1 em 1 metro, 1 metro e depois 1 metro, para poder verificar e eliminar a letra A e a letra D, e depois observar que a letra B é que é a mais correta. Veja que eu comecei errando, dizendo que a letra B estava errada, mas quando você olha para a letra C, observa, ele está entre 131 e 180? Não, seria daqui para cima, ele não é daqui até aqui, dessa parte aqui até em cima, não é. Aqui 180 seria aqui, né, que até o final são 2 metros, são 200 centímetros. 200 centímetros. Resposta correta, letra B. Ok. Veja, como é que eu vou fazer meu aluno compreender isso? Exercitando, fazendo bastante exercício deste tipo, para ele ter uma noção, quando bater o olho na figura, ele já saber como é que vai fazer, usar essas técnicas, separando e tal, para poder entender. Tranquilo, pessoal? Vamos continuar. Veja a questão, que é uma questão de... essa questão explora que o aluno tenha as suas táticas para tentar respondê-la. Não é tão simples, eu pelo menos acho assim. Não é tão simples para o aluno, que ele vai ter que visualizar. Inclusive, entre alguns colegas professores, eles analisando essa questão, eles olhavam para um lado, para o outro e questionavam por quê, mas a resposta correta é a letra B. Ok? Olha essa outra. Rayane mediu o comprimento de um lápis com uma borracha. Ó, comprimento de um lápis com uma borracha. É comum a gente medir as coisas com borracha? Não. Então, a medida não convencional. Eu estar medindo com borracha é uma medida não convencional. Então, ele saiu medindo esse lápis com a borracha. Correto. Quantas borrachas, ó mesmo, a gente ia dizer quantos metros, quantos centímetros, que são medidas convencionais, só que aqui a medida não convencional. Então, ele, quantas borrachas, em média, ele não pede exatamente, mede o lápis de Rayane. Aí tem as alternativas. Como é que eu faço? Tirando mesmo a medida. Eu tenho que vir aqui e ter um mais ou menos. Aqui foi 1, né? Então, eu vou pegar essa mesma medida e vou fazer aqui mais ou menos. Aqui, outra, venho para aqui. Na hora você pode até falar para o seu aluno colocar o dedo mesmo, sei lá, usar alguma tática só para ter uma noção. Então veja, quantas borrachas? Eu tenho uma, aqui cabe outra, aqui cabe outra, aqui cabe outra, e aqui cabe uma parte da borracha. Ou seja, 4 borrachas e um pedacinho, quase 5. Então, quantas borrachas em média? Quantas borrachas? Cabe entre 2 e 3 borrachas? Não, a gente verificou que cabe mais do que 4 e um pedacinho aqui, ó. Que eu não sei.
Mas você pode botar o dedo, pessoal, o dedinho lá, manda seu aluno colocar o dedo para sair fazendo as medidas, só para ter uma base. Porque é o que eu estou dizendo para vocês, esse descritor, ele não é um descritor de... Então, assim, é muito prático ele, é uma questão prática. Quem tem que pegar a cabeça, botar para funcionar, raciocinar, é uma questão de raciocínio, de praticidade, de você chegar lá e o aluno fazendo, feito dizem aqui na minha terra, fazendo. Não é simplesmente ele só está lá querendo calcular, não exige cálculo, exige simplesmente o raciocínio dele, de ir lá mesmo marcar, porque fica mais fácil a questão. A letra A eu descarto. É mais de 8, ó, a letra D. Claro que não, só fui até a 4 aqui, ó. É entre 6 e 8? Também não. Entre 4 e 5, correto, porque aqui deu 4 e aqui deu quase 5, mas não é 5. Não é 5, mas deu quase 5. Então a mais correta seria a letra B, entre 4 e 5. Resposta correta. Mas observaram como é que o que eu quero que vocês se atenham é como a gente vai pensar para responder a questão. Como é que a gente vai pensar para passar para o aluno, para que o aluno na hora consiga raciocinar, pensar. Além disso que a gente está explicando, essa maneira que ele desenvolva uma também de responder essas questões. Ou seja, desenvolver o raciocínio do aluno. Pessoal, se por um acaso vocês estiverem ouvindo aí barulhos de moto, de carro, não se preocupe, eu não estou gravando no meio da rua não, mas aqui é muito próximo, provavelmente vai sair algum ruído. Olha a outra agora. Outra questão, Vitor tem 10 anos. Vitor, esse cidadão, ele tem 10 anos. Qual deve ser o seu peso corporal, levando em consideração a figura abaixo? Que figura é ele? O próprio Vitor. Eu vou olhar para essa figura aqui, ó, e vou dizer o peso corporal. O peso corporal dele está em quilograma. Quilograma é medida convencional ou não convencional? Convencional. Pronto, então bora lá. Ele poderia assim, quantos sacos de cimento o Vitor pode pesar? Seria medida não convencional. Se ele dissesse que o saco de cimento equivale, ele tinha que botar alguma coisa. Se ele quisesse usar uma medida não convencional, ele teria que colocar alguma coisa como referência, para você poder ter uma base. Mas aqui a medida foi convencional, que é o quilograma. Então bora lá. Ó, seu aluno tem que ter uma noção do espaço que ocupa ou da massa que é 1 quilograma, 10, 20. Ele tem que ter essa noção. E isso só vai ser desenvolvido fazendo, com aulas práticas, dando muitos exemplos, com aula prática, ele vivendo, porque só falando, creio não ser suficiente. Por exemplo, olha para esse menino, esse Vitor, que tem 10 anos. Você acha que ele vai ter 5 quilogramas? De jeito nenhum. Ele não me parece ser desnutrido nem doente. Nenhuma outra doença. Parece uma criança normal. Vida com 10 anos, 5 quilos, não. Também você olha para ele e não vê ele tendo 100 quilogramas. Também não. Aí você fica no dilema entre a letra C e a letra B e a letra C. É razoável dizer que ele tem 10 quilos, uma criança com 10 anos ter 10 quilos? Não. Tem de tudo aqui, pessoal. Tem até fogos. Não sei se vocês estão ouvindo, não sei se vai sair nessa gravação, mas até fogos tem. Aqui eu sou de Pernambuco, sou da cidade de Palmares, e nesse período do ano, pessoal, tá as festas juninas, as pessoas gostam de soltar fogos, fazer fogueira, comer milho, pamonha, e vocês, sei lá de onde é que vocês estão, em qualquer canto do Brasil, estão convidados a vir a Palmares, conhecer essa terra pacata, essa terra boa de se viver. Que tem problemas como qualquer outra, mas também tem coisas boas como qualquer outra cidade. Não é razoável dizer que ele tenha 10 quilos, uma criança com 10 anos ter 10 quilos. O mais provável aqui é que esse Vitor tenha 40 quilogramas. Resposta correta, letra B. Compreenderam, pessoal? Aí alguém, mas como é que eu posso saber? Meu amigo, esse é o descritor. O desafio é esse, você tentar estimar. É uma estimativa, ninguém está dizendo que ele tem exatamente 40 gramas. Ainda que a questão diga que ele tenha, não me parece razoável dizer. Mas eu sei que ele não tem 100 nem tem 5. E também não tem 10. Eu sei que é bem provável que ele tenha 40 quilogramas. Tranquilo? Ok? Vamos lá. Olha essa aqui. Essa questão, ela é mais, me pareceu mais um pouco de raciocínio lógico, mas ela é interessante. Ó. A diferença entre a altura de Clarice, que é essa cidadã que vou botar um C, Clarice, e a altura de Carlos, vou botar um C com A, que é Carlos. A diferença...
Você pode observar uma diferença entre um e outro, ó. Entre esse e esse tem uma diferença. Não se incomode com os fogos aí, pessoal. Tá saindo fogos aqui. Vamos lá, vamos estudar. Simone é uma pessoa que ela não aparece aí na figura. Simone tem a mesma altura de Carlos, ó. Simone, ela tem a mesma altura de Carlos. Eu vou até desenhar Simone aqui. Carlos não é esse? Se ele tem a mesma altura, eu vou botar Simone aqui, ó. Cadê? Aqui. Vou desenhar um bonequinho. Dizer que é Simone porque ela tem a mesma altura de Carlos. Pronto. Aqui é Simone. Então é S de Simone. Certo. Simone tem a mesma altura de Carlos. E Renata é outra pessoa que não aparece na figura. É mais alta que Clarice. Clarice é essa aqui, ó. Então eu vou desenhar agora quem? Renata. Se é mais alta, ela vai ficar aqui assim, ó. Eita, que mulher bonita ficou agora, ó. Pronto, essa daqui se chama Renata. Renata, então R. Então são 4 pessoas na verdade, ó. Simone, Carlos, Clarice e Renata. A pergunta é, quem é maior? Quem é maior? Veja a questão, o que é que ela exige do aluno, que ele risque o papel, que ele desenhe a questão. Ele começa com 2 pessoas, Carlos e Clarice, e começa a falar de outras 2 pessoas, que é a Renata e a Simone. E depois que eu começo a desenhar, fazer a leitura e desenhar, eu vou responder facilmente. Quem é maior? Dos 4 agora, Renata, Clarice, Carlos e Simone, quem é mais alta? Eu não tenho dúvida de que é Renata. Eu não tenho dúvida de que Renata é as mais altas, não é isso? Até a própria questão, Renata é mais alta que Clarice. Clarice é essa daqui. Se ela é mais alta, então onde ela poderia ficar aqui, né? Então ela é a maior de todas as pessoas que estão aqui. Fácil, fácil. Você lê a questão, parece um bicho. Agora desenhe, vamos lá, risca, faça um rabisco. Tente fazer um rascunho da questão, que quando você faz o desenho, ela falando e você fazendo o que ela fala. Foi o que eu fiz. Tranquilo? Resposta, letra C, Renata. Ok? Essa também foi da prova Brasil. Observa as figuras. Observa as figuras. Gabriela é mais alta do que Júnior. Gabriela, essa daqui. E essa aqui se chama junto. Júnior. Ó, vou até riscar aqui. Vamos riscar, ó. Não é? Ó, tô riscando aqui. De fato, Gabriela é mais alta do que Júnior. Beleza. Ela tem 142 centímetros. Centímetro é uma medida convencional. Quantos centímetros aproximadamente? Ele não quer saber exatamente não. Se você achar, parabéns. Júnior deve ter. Ó, a interrogaçãozinha aqui. Eu quero saber qual é a altura de Júnior. Vai ser difícil eu no olhômetro aqui acertar. Então eu tenho que ler as alternativas. Vou começar pelos absurdos. Pode ser a letra D. Eu vou dizer que Júnior tem 144. Não, eu não posso dizer. Por quê? Porque ó, Júnior só chega até aqui, ó. Estão observando a altura de Júnior? Se a moça aqui, qual o nome dela é? Se Gabriela só tem 142, como é que Júnior, se é menor, ele pode ter 144? Tchau, tá errado. Tchau. Júnior tem 50 centímetros, de jeito nenhum. Você observa aqui que a altura dele é essa, é quase da mesma altura de Gabriela. Falta pouquinha coisa. Estão observando aqui onde eu estou riscando? Falta pouca coisa. Então, se ela tem 142, ele não pode ter 50. Também está errado. Não é isso? Ó, vocês acham que ele tem 81 centímetros? 81 centímetros. Faz lógica, pessoal. Faz lógica de dizer que ele tem 81. Porque, veja, 142, a metade seria aqui, né? Qual a metade de 140, né? 70? Aí no caso seria 70 e 142 seria 71 centímetros. 71 centímetros, para chegar em 80, ele ia só andar esse pouquinho aqui, ó. Para chegar em 81, era botar mais de 10 centímetros. Aqui seria, eu estou dizendo aproximadamente, só para você ter uma noção. Não é isso que eu estou falando aqui, claro, vocês estão entendendo. Mas veja, olha o raciocínio que eu estou usando para que seu aluno veja que a alternativa não é correta. Eu posso dizer que Júnior tem 81 centímetros? Não, porque veja, a metade de Clarice seria
ela tem 142, a metade seria 71. Se eu colocar mais de 10 centímetros, eu ia parar aqui, mais ou menos, na altura de junho. E eu ia chegar nos 81. Eu só estou fazendo isso para dizer que ele não tem 81 centímetros. Todo esse desenho que eu faço é para tirar a prova de que ele não tem 81, de que ele não tem 50 nem 144. Só me restou quem? 136. Pode ser que ele tenha 137, 135. Eu não sei, eu estou dizendo aproximadamente, mas de certeza eu posso dizer para vocês que ele não tem 50 centímetros, que ele não tem 81 nem 144. Perceberam como é que é esse descritor? E para você ficar craque nele, só exercitando. Tem que exercitar muito, tem que exercitar. Ele é um descritor fácil, mas ao mesmo tempo ele exige que você... Volta para mim. Pronto. É um descritor fácil. Mas exige treino, exercício, que você trabalhe com seu aluno, esse tipo de coisa. Então, pessoal, eu estou encerrando aqui. Peço desculpa por algum erro, alguma coisa que eu disse, que eu fiz aí alguma coisa. Mas nós estamos aqui para aprender. E eu peço que vocês curtam, divulguem esses vídeos que eu estou fazendo. Eu estou gravando mais um. Eu passei quase uns 30 a 15 dias sem poder gravar vídeos. Estou retornando, estou gravando esse agora. Hoje são dia 12 de maio de 2017. Estou gravando para vocês. E curtam, compartilhem, leve para a sua escola, mostre para o seu aluno que vê que essas avaliações externas não são esse bicho que se falam por aí. Eu gosto de dizer que às vezes o professor ensina coisas muito mais difíceis aos seus alunos e quando chega no dia da avaliação, eles erram coisas muito fáceis. Tem questões que são muito, muito fáceis e eles erram porque não são preparados para responder às provas. Nós ensinamos tudo, menos ensinar a fazer as provas. Normalmente é isso que acontece. A gente coloca às vezes cálculos absurdos, questões absurdas, que não é cobrado, que é importante. Tem que se fazer isso em sala de aula mesmo, exigir esse nível dos nossos alunos, mas também nós devemos preparar ele para essas avaliações, que também são interessantes. A forma de abordagem é uma forma interessante. Então eu quero agradecer a vocês, desejo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não sei que hora vocês vão ver esse vídeo, e desejo para todas aquelas professoras ou todos aqueles pais que também fazem o papel de mãe, né? Um feliz dia das mães e tudo de bom para todos vocês, e que a cada dia que venha, a cada dia que vem, essas mães sejam abençoadas pelo ofício, né? Pelo ofício que é tão duro e tão duro cuidar de filhos assim. Quando são os filhos bonzinhos feito eu, aí tudo bem. Minha mãe nunca disse que eu era bom não, mas mesmo assim, parabéns para todas as mães, que Deus abençoe, dando muita força, coragem e o amor, que é o que vocês têm, que as muitas mães do Brasil e do mundo têm para com seus filhos. Obrigado, uma boa noite e até a próxima.